Bem, gente, eu sou Marla, sou professora da UFBA e da UFRB. O tema que eu vou trazer hoje são os diagnósticos de partograma que são determinados pelas distócias de trabalho de parto. A gente vem de um entendimento de aulas que falam sobre a evolução do trabalho de parto, sobre a própria construção do partograma, e aí eu trago hoje o conceito do que é que a gente tem de diagnósticos de distócia de trabalho de parto através dos traçados do partograma que a gente identifica, né? Então, vamos lá. Então, só para a gente lembrar, quando a gente vai falar dos possíveis diagnósticos de distócia de trabalho de parto através dos traçados do partograma, a gente vai enquadrar em algumas dessas fases, né? Então, tem a dita fase preparatória ou período, a fase de latência propriamente, que nessa fase de latência a gente tinha o diagnóstico estabelecido no partograma de fase latente prolongada como distócia, né? Dentre os diagnósticos de distócia. Então, a fase latente prolongada, no período dilatatório ou a fase ativa do trabalho de parto, a gente poderia enquadrar 3 possíveis diagnósticos de parto distóxico nessa fase, que seriam a fase ativa prolongada, a parada secundária da dilatação e o parto precipitado. E no período pélvico, ou seja, no período expulsivo propriamente, a gente poderia enquadrar um parto distóxico nesse período pélvico ou período expulsivo como um período pélvico prolongado ou uma parada secundária da descida. Então, o que é, eu volto ao conceito de parto distóxico. Eu acho que vocês lembram da aula lá que eu falei sobre as curvas de evolução e os entendimentos das curvas de evolução. Então, se eu tenho aqueles conceitos do que é padrão de normalidade da curva de evolução e padrão diferente da curva de evolução, toda vez que eu tenho uma evolução do trabalho de parto caminhando, né, naquela evolução através do partograma que vai começar a ultrapassar a linha de alerta e a linha de ação, é sinal de que eu estou diante de um parto distóxico, ou seja, com uma evolução fora do habitual do trabalho de parto, fora do que eu considero normal. Então, o fato de começar a ultrapassar a fase a linha de alerta e a linha de ação no partograma já me sinalizam dessas possibilidades de eu estar diante de um parto distóxico, certo? Ou seja, porque tem uma evolução de dilatação inferior ao que eu considero habitual, certo? Só lembrem que essa avaliação de parto distóxico, segundo os conceitos atuais, precisa ser individualizada, caso a caso, porque a gente entende hoje que essa evolução de trabalho de parto não necessariamente precisa contemplar essa evolução e essa velocidade de dilatação rígida que, em alguns momentos, ao longo dos entendimentos de evolução e trabalho de parto, a gente concebia, né? Mas, a nível de prova ainda, a gente mantém esses diagnósticos possíveis de distócia de trabalho de parto. O que a gente chama, por exemplo, vamos analisar esse partograma. Esse partograma, a gente partiu de uma aula em que eu disse assim, todo partograma deve ser iniciado na fase ativa de trabalho de parto, quando eu tenho certeza da fase ativa. Se eu não tenho certeza da fase ativa, eu postergo a construção desse partograma para um outro momento, quando eu reavalio a paciente, e se eu tiver o diagnóstico certo, no segundo momento de fase ativa de trabalho de parto, aí sim eu inicio o registro do partograma. Aí, vejam, se eu estou diante de um partograma que o primeiro registro está sendo feito com 3 centímetros de dilatação e a paciente tinha uma contração de menos de 40 segundos de duração. Então, isso aqui nada mais é do que um erro de construção. Esse partograma era para ser desenhado, era para ser iniciado o registro nesse momento? Não.
Isso aqui, eu não, porque se for parar para olhar no grosso modo, vai falar assim, ó, está passando a linha de alerta, está ultrapassando a linha de ação já já, então é um parto distóxico. Não, não, isso aqui nada mais é do que um erro de construção do partograma. O partograma não era para ter iniciado o seu registro na fase de latente, quando eu nem tinha contrações apropriadas, nem dilatação apropriada, tá? Então, para não se equivocar e achar que isso aqui está caminhando para um parto distóxico, isso aqui nada mais é do que um erro de construção do partograma. Aí, vamos lá. Gente, só de antemão, eu vou só retificar, já iniciar retificando, que os exemplos que eu estou dando de partograma para cada um desses diagnósticos são partogramas que foram encontrados nas referências, né, utilizado como base, quando ainda construíamos os partogramas com base nos conceitos de Friedman, de que a fase ativa se iniciava com 3 ou 4 centímetros. Então, por isso que esses partogramas têm esse início de registro do partograma com 3 ou 4 centímetros. Mas a gente já entendeu que não é para a gente iniciar o registro do partograma com essas referências de 3 ou 4 centímetros, e sim a partir de 6 centímetros de dilatação e contrações apropriadas, tudo bem? Então, apesar do modelo só de exemplo da ideia do diagnóstico específico que eu vou estar abordando, está sendo utilizado um partograma que está construído inicialmente fora da fase ativa de trabalho de parto, entendam que isso aqui é só um modelo, uma exemplificação da ideia, tá? Da ideia trazida para tal diagnóstico, mas não é a forma adequada para se registrar. Então, pensando no primeiro dos diagnósticos possíveis de distócia de trabalho de parto com base nos traçados do partograma, a gente tem fase ativa prolongada. Eu vou dizer que eu estou diante de uma fase ativa prolongada toda vez que o trabalho de parto está evoluindo, está. Eu tenho dilatação progressiva do colo, mas essa dilatação está acontecendo com velocidade menor do que 1 centímetro por hora. E aí, isso está fazendo com que esse traçado do trabalho, essa evolução de trabalho de parto, esteja ultrapassando a linha de alerta e a linha de ação do partograma. Então, essa é a fase ativa prolongada. Toda vez que eu tenho um partograma onde a velocidade de dilatação do colo está sendo inferior a 1 centímetro por hora, e isso está fazendo postergar, atrasar a duração dessa evolução de trabalho de parto, fazendo com que ele ultrapasse a linha de alerta e a linha de ação. A parada secundária da dilatação é toda vez que eu tenho 2 toques consecutivos sem evolução da dilatação no intervalo maior ou igual que 2 horas, ou uma manutenção, em resumo, uma manutenção da dilatação por mais de 2 horas. Então, se eu tenho toques mantidos no mesmo parâmetro, com a mesma dilatação por mais de 2 horas, eu posso chamar de parada secundária da dilatação. Lembrem que, para eu chamar de parada secundária da dilatação, na vigência de ter construído esse partograma na fase ativa, que é a partir de 6 centímetros, eu vou manter essa dilatação, sendo essa maior que 6 centímetros, porque se fosse menor do que 6 centímetros, nem seria fase ativa de trabalho de parto. Então, na vigência da fase ativa de trabalho de parto, eu vou chamar de parada secundária da dilatação toda vez que eu tiver dilatação cervical mantida por mais de 2 horas, certo? E aí, pensando nesses 2 primeiros diagnósticos que dizem respeito a uma evolução atrasada, lentificada da primeira fase do trabalho de parto, ou uma fase ativa prolongada, ou uma parada secundária da dilatação. Então, o que eu tenho como causa? Sempre quando a gente tem uma lentificação do trabalho de parto, sempre eu vou pensar em o que é que está provocando essa lentificação do trabalho de parto. Seja ele o motor, o móvel ou
o trajeto, né? Alguma dessas variáveis deve estar o problema. Então, é na deficiência de contração, a contração está pouca, além do normal e adequado para a evolução de um trabalho de parto, que seriam 2 ou 3 contrações em 10 minutos, com uma duração superior a 40 segundos, eu tenho uma desproporção relativa, é uma deflexão de apresentação, né? Ou seja, está naquelas posições, naquelas variedades de apresentação defletidas, de primeiro, de segundo ou de terceiro, naturalmente lentificam o trabalho de parto. Variedade de posição transversa ou as variedades posteriores também configuram um trabalho de parto mais lentificado, porque eu preciso de rotações mais extensas e mais amplas desse bebê para adquirir a posição adequada para completar a expulsão fetal. Ou desproporções absolutas, um polo cefálico maior do que o canal de parto habitualmente. Um bebê macrossômico, com peso maior do que o adequado para a idade gestacional, uma pelve inadequada, né? Então, tudo isso são fatores causais para eu ter uma fase ativa lentificada, ou a fase ativa prolongada, por diagnóstico, ou propriamente a parada secundária da dilatação. E aí eu vou corrigir como? Eu tenho algumas formas para considerar a correção disso, a depender do que eu identifiquei como causa. Então, se eu identifiquei que o problema está na contração, eu posso pensar em usar ocitócitos, né, que são medicações para estimular a contração. Eu posso pensar em solicitar que a paciente otimize a deambulação, que a gente lembra também da aula de assistência, que são mecanismos que favorecem a progressão do trabalho de parto. Amniotomia, que também é uma condição que libera prostaglandinas e estimula com que esse útero faça contração. Também é uma alternativa para a correção dessa distócia de primeira fase do trabalho de parto. A própria verticalização, a deambulação, a verticalização, o uso de todas aquelas estratégias, cavalinho, bola de pilates, né? As próprias atividades de agachamento da paciente, enfim, são possibilidades que auxiliam no progresso do trabalho de parto. E em algumas condições, na vigência de terem sido realizadas todas essas outras medidas não intervencionistas, não cirúrgicas, e ainda assim eu não tenho progressão do trabalho de parto, aí avaliar, considerar um parto operatório, uma cesárea. O parto tactóxico, por sua vez, né, diferente desses dois outros conceitos que dizem respeito a um trabalho de parto, uma fase ativa mais lentificada, o parto tactóxico é justamente toda vez que eu tenho um período dilatatório com duração menor do que 4 horas, né? E aí, gente, o que é que pode causar um parto ser rápido demais? Uma multípara, por exemplo, né, ela tem evoluções de trabalho de parto cada vez mais rápidas, né? Então, isso, por si só, é uma causa espontânea de um parto tactóxico ou precipitado. Mas, além disso, se eu administro ocitocina e está em excesso, eu posso provocar muita contração e isso estimular com que o parto aconteça com uma velocidade maior do que o habitual. A própria taxistolia uterina, por várias condições, né? O aumento dessas contrações, ainda que não sejam por uso de ocitócitos, pode também, obviamente, promover esse parto precipitado ou tactóxico. E lacerações do trajeto tanto podem promover o parto tactóxico como podem ser consequência desse parto tactóxico, né? E aí, o que é que a gente tem de correção? Primeiro, se a paciente está com excesso de ocitocina, usando muita ocitocina, eu vou suspender a ocitocina imediatamente, ou então considerar até o uso de medicações que se contraponham ao efeito dessa ocitocina. Então, os tocolíticos, que são medicações que se opõem ao efeito de um ocitócito, tipo ação contrária, podem ser medicações utilizadas para eu bloquear, né, impedir a ação continuada dessas medicações que foram usadas em excesso. Lembrem sempre que aquela ideia, vamos voltar para como é o útero, né, e como está acontecendo esses vasos ao longo do útero. Eu tenho as fibras miometriais e eu tenho os vasos que nutrem esse leito placentário, uterino e placentário, entremeadas nessas fibras.
Se eu tenho contração o tempo todo, eu estou fazendo vasoespasmo nesses vasozinhos aí que estão conectando, que estão levando sangue para o bebê. E se eu estou fazendo vasoespasmo desse leito aí o tempo todo, isso confere maior chance para o bebê de entrar em sofrimento fetal agudo. Então, no parto precipitado, a gente tem que se recordar sempre de que o bebê está em risco, porque o excesso de contrações, naturalmente, pode promover um sofrimento fetal agudo por estar provocando vasoespasmo nessa circulação com maior frequência, interrompendo a nutrição para esse feto com mais frequência. Então, vitalidade fetal precisa ser lembrada o tempo todo. Lembrar que se o bebê vem rápido demais, descendo ao longo desse trajeto, sem promover a acomodação desse feto ao longo do trajeto, né, que isso é importante, a velocidade controlada do trabalho de parto é importante para ir fazendo a acomodação dos tecidos ao longo dessa pelve materna e evitar lacerações. Se está vindo de forma intempestiva, rápido demais, isso promove também, facilita, confere maior risco de ter lacerações ao longo desse trajeto. E se eu tenho maior risco de ter lacerações ao longo do trajeto, eu tenho uma chance maior de evoluir nesse pós-parto com hemorragia pós-parto. Então, eu preciso ficar atenta com a possibilidade maior de lacerações e, por consequência, de hemorragia pós-parto, e aí toda vez que eu tiver um parto desse tipo, eu preciso promover uma revisão cautelosa desse trajeto de parto para não acontecer esses desfechos gestacionais. Aí a gente vai para os diagnósticos de período expulsivo. Gente, se eu estou dizendo que são diagnósticos de período expulsivo, obrigatoriamente eu estou diante de dilatação cervical de 10 centímetros. Senão, não seriam diagnósticos de período expulsivo do trabalho de parto. Então, período expulsivo prolongado diz respeito a um período expulsivo com a descida da apresentação muito lenta. Essa descida está tendo uma velocidade menor do que 1 centímetro por hora nas multíparas, ou então menor do que 2 centímetros por hora nas nulíparas. Mas, o que é que eu estou sinalizando aqui? Na vigência de dilatação cervical de 10 centímetros, porque senão não seria diagnóstico de período expulsivo, eu estou tendo uma descida da apresentação muito lentificada, ultrapassando esse 1 centímetro por hora se for multípara, ou sendo inferior a 1 centímetro por hora se for multípara, ou sendo inferior a 2 centímetros por hora se for nulípara. Tá? Pronto. E o último dos diagnósticos de período expulsivo, né, e também de partograma em si, é a parada secundária da descida. A parada secundária da descida é toda vez que, na vigência do período expulsivo, porque é um diagnóstico de período expulsivo, então eu preciso ter, dilatação cervical de 10 centímetros, eu tenho manutenção da descida da apresentação por mais de 1 hora de avaliação. Então, eu toquei, passou-se 1 hora e eu tenho o feto mantido na mesma altura da apresentação. Certo? Cuidado para não querer chamar isso aqui de parada da dilatação, porque a dilatação está mantida no 10. A dilatação está mantida no 10 porque estamos em período expulsivo, tá? Isso aqui é parada secundária da descida, para não ter confusão, certo? Parada secundária da dilatação é diagnóstico de fase ativa de trabalho de parto, de primeiro período. Parada secundária da descida é diagnóstico de segundo período. Botem isso na cabeça, tá? Porque isso cai bastante de prova. Então, se eu não tenho 10 centímetros, eu posso estar diante ou de uma parada secundária da dilatação ou de uma fase ativa prolongada. Certo? Pensando nos diagnósticos de parto distóxico e pensando nos diagnósticos de parto distóxicos que envolvem uma lentificação do trabalho de parto. Se eu já tenho 10 centímetros de dilatação, ou eu estou diante de uma parada secundária da descida, ou eu estou diante de um período pélvico ou período expulsivo prolongado, certo?
E aí, pensando nesses dois diagnósticos de período expulsivo lentificado ou período expulsivo prolongado ou a parada secundária da descida, o que é que eu posso pensar para corrigir essa distócia? Correção da anatomia da posição, ou da anatomia de posição, por exemplo. É um bebê que está com variedade de posição com occipito sacro, que eu sei que naturalmente confere uma dificuldade na progressão do parto. Então, existem manobras que me permitem modificar essa posição occipito sacro para adequá-lo a posições melhores para a progressão do parto. Avaliar a necessidade de ocitócito, porque a deficiência das contrações também podem comprometer e também podem ser a causa de distócias do segundo período. Então, se eu estou notando que o padrão de contrações está insuficiente ou inadequado, eu posso conferir um estímulo ou usar ocitócitos, ou se a paciente, por acaso, não tem a amniotomia, considerar a amniotomia, todas aquelas outras condições que podem facilitar ou então estimular a um padrão de contrações melhor. E considerar também parto vaginal assistido. Se eu estou dizendo que são diagnósticos de período expulsivo, eu tenho 10 centímetros de dilatação. Certo? E se eu tenho 10 centímetros de dilatação com uma apresentação um pouco mais baixa, né? Claro que se ela estiver muito alta, eu não consigo não consigo realizar o parto vaginal assistido, mas se tiver com a altura da apresentação um pouco mais baixa, aí eu posso ponderar com certeza o parto vaginal assistido com o uso de vácuo ou fórceps para concluir esse parto. Lembrem que, isso eu vou retomar já. Quando a gente pensa, segundo os conceitos de Zhang, os conceitos atuais, eu não mais tenho período máximo para eu pensar em parto operatório, considerando período máximo de período expulsivo ou segundo período de trabalho de parto. Porque o que Friedman colocava antes lá, que a nulípara, ela tinha uma duração máxima do período expulsivo de 3 horas e a multípara de 1 hora, eu não tenho mais esses valores máximos. Zhang entende que o aumento da duração do período expulsivo configura maior chance dela evoluir para um parto operatório, isso aí é fato. Mas Zhang não traz limites de tempo para período expulsivo para se considerar cesárea. O que a gente entende é que desde que se mantenha boa vitalidade fetal, essa tolerância do tempo máximo permitido do período expulsivo vai ser relativa e individualizada paciente a paciente. Inclusive, o próprio Colégio Americano traz esses conceitos reforçados a partir dos trabalhos de Zhang, e ele diz que a ideia de tempo máximo de período expulsivo, né, ou até de tempo médio, é baseada em avaliações de baixo grau de evidência. Portanto, é sujeito a avaliações individuais, desde que não haja exaustão materna, nem alteração da vitalidade fetal. Em resumo, em outras palavras, se bebê e mãe estão bem, o período expulsivo pode tolerar tempo maior do que o que a gente entendia como tempo limite para Friedman. E, obviamente, né, dentro dessa individualização e dessa consideração de tempo maior, você vai considerar um tempo maior se a paciente está com variedade ou posições anômalas, você vai considerar um tempo maior nesse período expulsivo se a paciente está em uso de analgesia peridural, enfim, todas essas condições. O que vale é individualizar caso a caso, tá? Só para a gente relembrar, lembram que eu coloquei esse partograma na aula de partograma lá que eu falei de construção? É só para lembrar que o que a gente tinha antes de entendimento de que parto distóxico ultrapassava a fase ativa e a linha de alerta e a linha de ação, né, daquele partograma inicialmente construído, inicialmente pensado, lá da época de 1950, mais ou menos. Agora, depois dos trabalhos de Friedman, a gente entende que a gente deveria e pode, né, utilizar cada vez mais o partograma de Friedman e ir desenhando com base nas linhas de Friedman, que são as linhas do percentil 95. A gente resgata os conceitos que eu tinha falado lá na aula de assistência ao parto e de partograma propriamente.
Então, a gente pode adequar e considerar as linhas a depender do momento da admissão da paciente, e a gente vai considerar uma evolução desfavorável ou um parto distóxico se ultrapassar essas linhas. Então, não seriam mais as linhas de alerta ou a linha de ação, seria a linha do percentil 95 segundo o Zhang. Se eu estou ultrapassando a linha do percentil 95 segundo o Zhang, eu estou com o diagnóstico de um trabalho de parto distóxico. Se eu estou evoluindo antes à esquerda da linha do percentil 95 de Zhang, vida que segue, eu estou diante de um parto com evolução normal, ou seja, com evolução eutóxica, tá? E aí, eu não quero me prolongar nisso aqui, até para não atrapalhar vocês em relação às questões de prova. Mas eu não poderia passar essa aula sem dizer o que é que a gente tem de novo nesses conceitos, né? Apesar de eu ter notado, ao longo dessas últimas provas de concurso, que ainda não se adotam esses conceitos mais atualizados para diagnósticos de trabalho de distócias de trabalho de parto com base nos registros do partograma. Então, só para a gente lembrar, fase latente prolongada, então, nada mais é do que um erro de construção. O que eu chamava de fase ativa prolongada ou parada secundária da dilatação, hoje a gente resume como fase ativa prolongada ou retardada, ou pura e simplesmente como uma distócia de primeiro período. Por quê? Eu não estou considerando mais uma fase ativa prolongada como distócia. Porque a fase ativa prolongada nada mais é do que uma possibilidade de evolução se não está ultrapassando o percentil 95, a linha do percentil 95 de evolução segundo o Zhang, certo? Então, esse conceito de fase ativa prolongada, na grande maioria das vezes, é um trabalho de parto de evolução normal, se não estiver ultrapassando a linha do percentil 95. O parto precipitado é ele mesmo, não muda, vai ficar ele mesmo, já eu vou voltar nesse slide. Mas só para a gente lembrar o que é que muda de um conceito para o outro, bem rápido, lembrar não, mas para entender o que é que muda de um conceito para o outro. Na parada secundária da dilatação, a gente viu, né? Eu tenho manutenção da dilatação por mais de 2 horas. Na fase ativa prolongada, então, eu vou dizer que é fase ativa prolongada se está ultrapassando a linha do percentil 95. Se não está ultrapassando, ótimo, não tem nenhum diagnóstico de parto distóxico. Mas se está ultrapassando, vai ter um diagnóstico de parto distóxico. E aí tem os critérios adicionais do Colégio Americano, que falam que eu vou chamar de fase ativa prolongada ou retardada toda vez que eu tenho 6 centímetros ou mais de dilatação, com bolsa rota, com membranas rotas, e eu não tenho modificação da dilatação passadas 4 horas com contrações adequadas ou passadas 6 horas com contrações inadequadas. Então, seria o momento para eu pensar ou considerar até um parto operatório na vigência desse tipo de paciente. Né? O parto tactóxico é a mesma coisa, segundo os conceitos atuais, o mesmo conceito, não tem mudança. E para o período pélvico, eu tenho agora, pura e simplesmente, o entendimento de segundo período retardado ou parado, tal qual o primeiro período. Então, não vou chamar com período pélvico prolongado ou parada secundária da descida. Eu vou chamar pura e simplesmente de segundo período retardado ou parado ou distócia de segundo período, tá? E aí, lembrando dos conceitos antigos, eu chamava de período pélvico prolongado toda vez que eu tinha uma descida com velocidade menor do que 1 centímetro por hora para as nulíparas ou menor do que 2 centímetros por hora para as multíparas, ou para o conceito de parada secundária da descida, eu tinha uma altura da apresentação mantida por mais de 1 hora. Quando eu chamo agora de segundo período retardado ou parado, eu entendo que é todo um período expulsivo que está ultrapassando também o percentil 95 da curva. E aí, segundo a COG, ela fala, eu só vou ter um segundo período retardado ou parado se eu tenho ausência de progressão ou na descida ou na rotação em mulheres nulíparas em mais de 4 horas com analgesia ou mais de 3 horas sem analgesia, ou mulheres multíparas com mais de 3 horas com analgesia ou mais de 2 horas sem analgesia. Então, esses são os conceitos atuais.
Gente, eu quero que, mais uma vez, vocês entendam que eu trouxe esses conceitos para mostrar, olhem, as concepções atuais de partograma e de distócia de trabalho de parto, segundo os traçados do partograma, estão mudando. Mas, infelizmente, as questões de concurso, vocês precisam se atentar, porque ainda estão adotando os conceitos antigos de distócia de trabalho de parto com base nos diagnósticos antigos de fase ativa prolongada, parada secundária da dilatação e parto precipitado ou tactóxico, e para os diagnósticos de segundo período, período pélvico prolongado ou parada secundária da descida, tá? Esses 5 diagnósticos de trabalho de parto, porque o primeiro, que seria fase latente prolongada, nada mais é do que um erro de construção desse partograma, tudo bem? Então, esses 5 são os diagnósticos que vão valer e que vão cair, infelizmente ou felizmente, nas provas de concurso, tá? Porque ainda estão usando os conceitos antigos de distócia de trabalho de parto. Mas eu não poderia finalizar essa aula sem trazer os conceitos atuais, até porque, em algum momento, essas provas podem já adequar esses conceitos atuais. E só para a gente entender, quando é que eu posso pensar em indicar uma cesárea por conta de um parto distóxico? Primeiro de tudo, se eu tenho fase latente prolongada, fase latente não é mais diagnóstico de distócia de trabalho de parto. Para eu ter um diagnóstico de distócia de trabalho de parto, eu preciso estar na fase ativa. Se eu construir, ou se eu estou considerando, se a paciente, por algum motivo, ainda está na fase latente, eu posso até indicar cesárea por outras condições, por outros motivos, mas não por distócia de trabalho de parto, porque nem na fase ativa ela chegou. Então, cesariana com fase ativa prolongada, justificando que é distócia de trabalho de parto, não existe, tá? Eu só vou dizer que é cesárea indicada por uma distócia, minimamente se essa paciente está em fase ativa de trabalho de parto, ou seja, nada mais, nada menos do que mais que ou igual, pelo menos, a 6 centímetros de dilatação, tá? E aí, essa cesárea deve ser considerada, reservada, né? Não tem nenhuma obrigatoriedade aqui nos conceitos. Reservada, considerada, quando eu tenho uma dilatação cervical de 6 centímetros ou mais, bolsa rota, e que eu não estou tendo progressão desse trabalho de parto após 4 horas, com progressão normal, ou com contrações normais, ou mais do que 6 horas, se eu tenho uso já de ocitocina, estou usando ocitocina, já se passaram 6 horas e ainda assim não teve progressão, ou então no padrão de contrações inadequadas. Então, eu vou reservar, considerar a cesárea por distócia de trabalho de parto, minimamente, se eu tenho essas condições. E o básico dessas condições é estar em fase ativa de trabalho de parto, tá? Fase ativa de trabalho de parto considerada a partir de 6 centímetros de dilatação. Ok? Era isso.